Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify, na nossa conta no Telegram e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é fornecedor, fabricante e lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui, onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for anunciante e estiver aqui em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidado, eu estou hoje aqui com o arquiteto Flávio Schiavon. Muitíssimo obrigado pela presença. Você, junto com o Manuel Baggio, comanda o escritório Baggio Schiavon Arquitetura, que eu acho que tem uns 35, 40 anos, é isso? Na verdade, nós completamos 40 anos já, um ano e meio atrás, né? Durante a pandemia. E no finzinho da pandemia, a gente acabou celebrando, vamos dizer, esses 40 anos com um livro e com uma mostra no MON, né? Mas um prazer estar aqui com você, Paulo, e principalmente discutir um pouquinho sobre arquitetura, sobre design, sobre arte, sobre urbanismo, né? E é um grande prazer. Então eu vou fazer uma breve introdução para daí a gente deslanchar, tá bom? Quando eu entrei nessa área, nesse segmento de arquitetura, através da Hunter Douglas, e eu fui trabalhar com a Luxaflex, eles me deram a seguinte recomendação: vá visitar os arquitetos. Há 30 e poucos anos atrás, Flávio, não existia o tal do celular e muito menos das mensagens. Então a forma de você visitar o arquiteto era batendo na porta. E eu fui até o escritório do José Sanchotene, que acredito ter sido o teu professor, e ele me recebeu no início de tarde e me pediu: Paulo, entra aqui que eu vou trabalhar e você senta do meu lado e vai me acompanhando. E eu sentei numa banqueta que ele me arrumou e ele começou a desenhar. E ali nós passamos a tarde toda conversando. Flávio, nós falamos então de arquitetura, urbanismo, arte, dança, música, você possa imaginar. E quando eu vi, já tinha anoitecido. Você acha, Flávio, que essa arquitetura purista, raiz, ela abre espaço para uma arquitetura mais técnica, mais computacional, vamos dizer assim? A gente ganha alguma coisa, mas perde outra? Como é que você está vendo a arquitetura de 30 anos atrás, quando você começou, e a de hoje? Bom, na verdade, eu acho que a arquitetura ela é o acúmulo de muita experiência. E eu acho que desde a formação o arquiteto está sempre voltado, né, ou uma parte dos arquitetos, dos alunos de arquitetura, estão voltados para o meio da arte, para o meio do belo, para entender estética, vai estudar o que faz uma coisa funcionar melhor do que a outra. E eu acho que é essa, vamos dizer assim, essa busca incessante pelo novo, pelo diferencial, é que cria talvez uma personalidade profissional no arquiteto. Eu acho que o arquiteto que está fechado em cima de estrutura, pilar, função, técnica, plástica, que é o tripé vitruviano da arquitetura, ele chega, sabe, não chega muito longe. Agora, quem tem, vamos dizer, essa curiosidade toda, vai chegar, sabe, vai obter resultados maiores, vai trazer talvez um benefício melhor, não só para o seu trabalho, para o seu cliente e para a cidade, né? Você viu aqui que eu situei aqui uma época, tá? Eu queria voltar ao teu tempo de escola, ok? Quando você estava lá, você e o Manuel, eu sei que vocês são amigos desde a infância, influências dentro da escola. Você tem então os bons professores, né, alguns paulistas, você tem então as influências de fora. O que você sai de lá de que forma? Influenciado pela arquitetura daquele momento, já imaginando alguma coisa, essas ideias já tomando um caminho. Havia uma tendência, né, Flávio, de que quem saía da faculdade, ou mesmo lá dentro, fosse para concursos públicos. Isso aconteceu com vocês ou não? Sim. Em primeiro lugar, nós convivemos com os melhores arquitetos da nossa, ou da geração anterior à nossa. Os nossos professores eram pessoas espetaculares, né? O Roberto Gandolfi, o Sanchotene, Jaime Lerner, Luiz Fortineto, Orlando Busarello. Nós tivemos o privilégio de ter professores espetaculares, Joel Ramalho, Leonardo Oba.
esse pessoal todo estava muito envolvido naquela fase dos grandes concursos, estavam ganhando concursos no Brasil. Curitiba se destacou muito. Projetos espetaculares e consolidou uma espécie de uma escola paranaense de arquitetura. Isso nos influenciou demais na nossa formação. Claro que nós estamos lá dentro estudando também história da arte e tentando entender o que está acontecendo fora do Brasil. E você acaba se referenciando uns arquitetos europeus, americanos. Eu tive sempre uma proximidade um pouco maior com os Estados Unidos, então estava vendo lá o trabalho do Cesar Pelli, do Richard, do Frank Gehry, enfim, Guatme Siegel, Richard Meier. Esse uruguaio aqui que faleceu. O Vignoli, né, espetacular, tinha obras pelo mundo inteiro, né? Claro que os europeus também, Richard Rogers, né, o Renzo Piano, enfim, esse universo todo, nós sempre fomos muito curiosos, nós fomos formando uma biblioteca na época que não tinha internet, a gente comprava livro e a gente tem uma biblioteca extensa, sempre pesquisando, tentando entender como é que a coisa ficava melhor, né? Então, mas quando você me cita esses arquitetos internacionais, eu vou tomar a liberdade de dizer o seguinte: a arquitetura de vocês foi bem influenciada por eles, não é verdade? Eu tenho a impressão... É uma pegada muito próxima. Eu acho que vai muito também da nossa formação, de uma outra faceta da nossa formação, porque enquanto a boa parte dos nossos colegas de escola estavam estagiando com esses arquitetos que faziam os grandes concursos e ganhavam esses grandes concursos, nós fomos estagiar dentro de uma empresa construtora da família do Maneco Baggio. E lá nós começamos a aprender que essa arquitetura do dia a dia, essa arquitetura empresarial, ela precisa ser muito eficiente, ela precisa estar muito no funcional, ela tem muito essa vertente técnica, mas nós não queríamos deixar essa arquitetura ficar chata como era a arquitetura dos anos 70. E a gente começou a introduzir alguns elementos plásticos, estéticos, que de uma certa forma criam o impacto, né? A imagem, ela impacta muito o cérebro da pessoa. Mas eu diria que sim, nós temos uma formação muito mais voltada para essa arquitetura empresarial, com os rigores necessários para que um empreendimento tenha viabilidade econômica, né? E essa viabilidade é uma discussão muito grande, porque tem muita gente que chama uma das maiores cadeias produtivas, que é a indústria da construção civil, como especulação imobiliária, quando na verdade você tem uma cadeia produtiva que gera milhares e milhares de empregos, gera arrecadação para o município, gera consumo para as pessoas, quer dizer, você estabelece uma qualidade de vida em torno disso. Agora, fazer disso uma coisa prosaica e chata é uma possibilidade. O que a gente tenta fazer é justamente o contrário. É agregar talvez uma visão estética dentro de um pacote que precisa fechar a conta. E uma conta que não fecha quando você entrega a chave para o teu cliente. Você vai ter responsabilidades técnicas e civis por 20 anos. Então a tua conta, ela não pode ser assim, agora deu lucro esse empreendimento. Pode ser que tenha um problema de fachada, você tem que trocar a fachada inteira de um edifício. Isso pode acontecer. Precisa ter uma reserva econômica para isso. Pode acontecer. Ok. Escuta, Flávio, agora fazendo assim algumas confabulações aqui. Você acha que se vê ainda na construção atual, no projeto atual, se vê ainda alguns resquícios da arquitetura modernista, quando se pensa em termos de materiais, por exemplo, o concreto está presente, a horizontalidade está na verticalidade, o vidro está presente, o aço está presente. Você acha que esses são materiais hoje que acompanham a evolução do projeto? Como é que você vê isso? Nós estamos ainda trabalhando com os vidros. Como é que você vê esse momento do nosso projeto? Bem, eu acho que essa é uma questão extremamente ampla, né? Porque a construção, vamos dizer, essa indústria da construção, ela está sempre voltada a produzir produtos que estão em harmonia, em sintonia com, vamos dizer, o desejo
do mercado como um todo. Então, por que não usar? Né? E muita crítica se faz ao mercado, mas o mercado são as pessoas, é a vida, é o mercado, né? Okay. Então eu acho que existem tendências em determinados momentos e hoje nós vivemos muito presente essa influência do modernismo dos anos 50, 60, né? Desse minimalismo, dessa expressão, vamos dizer, plástica muito limpa, embora mundo afora hoje você já se fala no maximalismo, né? Você Sim, pega um Philip Stark e você tem né, uma visão completamente diferente do espaço e nem por isso ele é melhor ou pior. Enfim, são formas de enxergar os espaços de vida, essa coisa toda. A gente vive num mundo que explodiu em diversidade. Então você pregar que um estilo só é o estilo certo sabe, talvez seja um pouco ingênuo e talvez muito limitado, mas que definitivamente nós estamos vivendo um momento de muita influência dessa brasilidade e de elementos puros, a questão do design biofílico, essa coisa toda está muito inserido nesse pacote de cores, texturas, essa coisa toda. Você entrou num tema que nós não tínhamos pautado aqui, mas dentro disso, você acha que esses edifícios de madeira, você acha que eles podem começar a aparecer na nossa cidade, nas nossas cidades ou não? Eu acho que há uma tendência disso vir a acontecer, sim. Até porque as cidades grandes, elas têm espaço para muitas experiências, né? E não deixa de ser uma experiência você ter um edifício totalmente de madeira. Demanda uma tecnologia muito apurada, ela está chegando, está ficando mais próxima, mais econômica, porque tudo gira em torno também de viabilidade, quando não é uma obra, vamos dizer, pública, ou que tem um budget imenso, que seja alguma coisa institucional, né? Se é alguma coisa voltada para mercado, para ser comercializada, ela tem que encontrar em primeiro lugar a viabilidade econômica e depois uma visão de manutenção, de você entender como... E a própria aceitação do consumidor, né? Sim. Que tem que ver como é que ele vai entender isso. Né? Sim. O bom da nossa conversa aqui, Flávio, que não sou só eu que vou trabalhar, você vai também, porque eu conversei com alguns amigos meus e disse a conversar contigo, e esses meus amigos, eles não são arquitetos, mas são pessoas instruídas, e eu disse assim, faço uma pergunta para o Flávio, e eles têm algumas perguntas aqui que eu vou colocar para você, então você vai trabalhar. Ótimo, okay? Que bom. As perguntas seriam essas. Então eu conversei com 6, 7 pessoas, eles adoram falar de arquitetura, eles acompanham tudo o que está acontecendo na cidade. Então eles me perguntaram assim, pergunte para o Flávio, por que não incorporar as áreas condominais ao corpo do edifício? O que ele está presumindo aqui? Que hoje as edificações elas precisam de muitas áreas em torno dela para acomodar piscinas, quadras de tênis e essas quadras... enfim, que tem várias atividades, precisa da brinquedoteca, precisa dos... Então, por que não trazer essas áreas todas para o corpo, ok? E aqui você libera para alguma outra atividade. E junto, eu já te pergunto o seguinte, nós teremos mais tetos verdes? Então, eu acho assim que essas áreas condominiais, elas estão cada vez mais presentes, né? Principalmente no, vamos dizer assim, no segmento dos supercompactos ou dos apartamentos compactos, onde o espaço privativo ele é muito pequeno e as pessoas se interessam muito em ter espaços de convivência, sejam eles para trabalho, sejam eles para convívio social, sejam eles para o wellness, para a saúde, né? E todos esses espaços hoje eles compõem realmente um pacote que é um edifício. E algumas dessas áreas, normalmente, elas são típicas de espaço descoberto, né? Uma quadra, dá para fazer uma quadra fechada, enclausurada, até em Curitiba seria o caso, muitas das vezes, né? Mas normalmente esses espaços playgrounds e pet place, que hoje é uma necessidade você ter, às vezes valoriza-se mais o pet place do que o playground, né? Eu tenho certeza. Mas você tem outras áreas que tipicamente são indoors, e essas áreas, quando elas cabem na projeção da torre,
Você vai tentar viabilizar, obviamente, seguindo uma espécie de uma lógica de que se vai receber público externo, você tenta colocar o mais próximo possível do acesso. Ok. Se é uma área mais interna, você pode ter no meio do edifício ou lá em cima no rooftop. E aí o rooftop é essa discussão de que, sabe, você pode ter atividades mais específicas ou elas podem ser mais contemplativas. Eu acho que é uma tendência grande para juntar essas duas coisas e talvez viabilizar os telhados verdes, que ajudam muito aí vamos dizer assim, na formação de ilhas verdes, né, criando um refresco para a nossa atmosfera. Se fala isso muito na Europa, mas eu não sei se eles estão implantando lá. Algumas coisas a gente está vendo, né? Não sei se isso vai acontecer. Bom, agora uma outra pergunta aqui. Essa até eu endosso, porque essa eu tenho curiosidade também, né? Por que as dimensões das janelas das áreas úmidas, entenda-se aí cozinha, tal, elas são sempre reduzidas? A gente olha de fora e já sei que ali é o banheiro, já sei que ali é a cozinha, já sei. Por que acontece isso na nossa arquitetura? Eu acho que existe, assim, quase que um paradigma de privacidade, né? Eu acho que quando você está falando de banheiro, uma visão clássica é de você botar o box do banho na janela, para que você abra a janela e ventile. Sim. Mas se a janela é muito grande, você vai expor o corpo da pessoa. Tudo bem, você poderia fazer um vidro jateado, algum tipo de... alguma tecnologia onde você acionasse e escolhesse. Porque eu vejo alguns edifícios recentes em Nova York, eu acho aquilo lindo, que é aquela banheira bacana, cara, super na janela, na janela e tomando banho, desfrutando do skyline, digamos assim. Né? E as cozinhas também muito iluminadas, né? Você tem uma ilha aqui e uma... Isso você acha que a gente consegue viabilizar? Eu acho que sim, eu acho que até é uma grande tendência. Hoje, os apartamentos que têm um pouco mais de espaço, isso já está acontecendo, né? Os banheiros já estão mais abertos, a gente está tirando o chuveiro da janela e botando a banheira, porque a banheira gera, digamos assim, um pouco menos de umidade, enfim, e você consegue com uma persiana controlar. Claro que tem muito a ver com o que é o entorno de uma construção como essa. Agora tem o lado inverso disso. Hoje está se projetando muito nos ambientes, nas unidades menores, o ambiente totalmente enclausurado, que também é uma realidade mundo afora. Em vez de ter o banheiro iluminando e ventilando, você tem a peça principal, que ou é um dormitório, ou é uma sala. Essa sala pega uma largura maior. E o banheiro, que é uma área de permanência curta, você acaba colocando numa posição um pouco menos privilegiada, vamos dizer assim. Então, eu acho que essas duas tendências elas estão muito presentes nos projetos atuais. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. É um amigo meu que ele é um assíduo frequentador de Buenos Aires, principalmente de Puerto Madeiro. Ele diz que para ele é muito agradável passear nas ruas de Puerto Madeiro e ver aqueles edifícios praticamente alinhados com a calçada. Ele acha aquilo super charmoso. Aqui nós tendemos a fazer um projeto com recuo. Não dá para puxar isso para a calçada. Veja, eu acho até que se a gente for analisar historicamente a arquitetura portuguesa que influenciou o Brasil antigo, ela também implantava todos os seus edifícios no alinhamento predial, na calçada, né? Infelizmente, boa parte dessas cidades, elas tinham o sistema viário muito estreito, as calçadas muito estreitas. Eu vou muito para a Bahia, e a gente vê aquelas cidades todas com esse mesmo tipo de implantação, sem espaço para qualquer tipo de, às vezes, de intervenção urbanística, né? As cidades mais jovens, mais novas, elas buscavam ter um sistema viário um pouco mais qualificado, mas se introduziu esse conceito do recuo frontal. Por exemplo, isso não é uma realidade em todas as cidades brasileiras. Hoje nós estamos projetando em 30 cidades do Brasil. Eu diria que uma boa parte delas ela exige um recuo frontal em relação ao alinhamento. Algo que imediatamente, na cabeça de muitas pessoas, é lugar para botar uma cerca, um muro e deixar aquele espaço como um jardim privativo do
proprietário daquele edifício ou daquela casa. Quando, na verdade, isso pode estar muito integrado com a rua, ser um jardim, fazer uma gentileza urbana, criar um ambiente um pouco mais verde e, talvez, com isso, qualificar ambientalmente esse entorno onde as pessoas estão vivendo, né? Você tem um projeto que eu gosto, eu sei que você gosta também, a gente já vai falar dele e eu acho que ele vai meio que por aí. Mais uma pergunta aqui. Por que não projetamos edifícios com pátios internos? Não é um hábito do Brasil, né? Não. Esse tipo de implantação com pátio interno é muito típico desses plano massa de cidades europeias, essa coisa toda, onde o urbanismo da cidade já definia um tipo de implantação, uma dimensão, uma profundidade das edificações e preservava uma espécie de um pátio interno, né? Aqui no Brasil, como isso não aconteceu, os terrenos são muito fragmentados, é muito difícil encontrar um terreno grande o suficiente que permita fazer isso. Cria-se também um problema, que normalmente é um vis-a-vis, ou às vezes um apartamento em L, próximo do outro, e as pessoas tendem a não gostar muito desse tipo de ambiente. Existem outras normas também, sejam elas de segurança, contra incêndio, essa coisa toda, que exigem determinadas proporções para esses vazios internos. Então, é realmente muito difícil, é muito raro viabilizar isso, né? A gente tem talvez alguns poucos edifícios com essa característica, mas eles são muito mais compactos do que aquelas grandes implantações de cidades europeias. O que eu vi recentemente é um projeto em Rosário, na Argentina, onde você tem aqui o corpo, né, e o morador ele já entra, ele já vai direto para o pátio, e ali então ele tem os elevadores, as escadas, ele entra naqueles corredores que dá acesso aos apartamentos. Eu não sei se isso seria aceitável aqui, né? Eu acho assim, depende da escala, né? A gente tem alguns projetos com o átrio central, não chega a ser bem essa grande praça, essa implantação de edifícios voltados para uma praça interna. Os edifícios com átrio central, eles são muito interessantes, muitos hotéis, né, mundo afora foram feitos dessa forma. Eles criam um grande espaço, um grande vazio. Normalmente é algo que traz bastante custo, porque você não tem circulações dobradas, uma de cada lado, você tem distâncias maiores para ser percorridas, você tem mais área de revestimento, então isso tudo cria vamos dizer, onera de uma certa forma a construção, e em onerando, talvez você vai ter mais dificuldade de rentabilizar um empreendimento que foi colocado, né? Bom, agora é minha vez de falar da obra preferida do teu escritório. Depois você pode falar da tua. Escuta, Flávio, eu tenho um edifício que vocês fizeram que parece que eu só olho para ele, tá? Eu esqueço do resto, tá bom? Mas isso me leva também à nossa conversa. Hoje não se debate mais do projeto, né? E eu acho que vocês têm um edifício que eu levaria para debate, que se chama o Roque Batel. Para mim, aquele é um edifício assim, super contemporâneo, adequado à cidade, ele é urbano, eu gosto dele. E como eu te falei para você, coloque mais 20, 30 pavimentos e leve lá para Central Park, alguma coisa assim, de Nova York. Eu acho que ele é um edifício perfeito. Por que não se debate mais aqui essas nossas criações? Pois é. Paulo, eu acho que essa é uma das coisas boas da gente estar aqui hoje conversando e levar esse tipo de comunicação para o YouTube ou levar para outras pessoas que possam fazer essa reflexão, até para as escolas, por que não, né? Eu acho que existe sim, deveria existir um interesse muito grande sobre esse debate, já que a arquitetura, ela normalmente ela gera uma intervenção urbana, e em fazendo essa intervenção urbana, ela altera a vida da gente. Você vai ter que conviver com o edifício durante a tua vida inteira, provavelmente. Então, se aquele edifício é agradável, se ele é gentil, se ele é receptivo, ele vai ser legal para a cidade, ele vai contribuir
para o ambiente todo. Se ele é uma coisa fechada, desagradável, ele realmente depõe. Eu acho que a cidade é a somatória de muitas construções, de um projeto urbanístico em primeiro lugar, mas depois de todo esse trabalho de tecelagem que é feita pelos arquitetos, pelas construtoras, edificando a cidade. E o ROC é um exemplo, acho que muito bom, de um desafio de fazer um edifício conversar com a cidade, mas ao mesmo tempo gerar espaços que não estivessem devassados para a cidade. Então, ele é um edifício relativamente compacto, implantado numa esquina muito movimentada, Visconde Guarapuava, sem dúvida, né? Com Francisco Rocha, e ele tem uma insolação também a ser mitigada, e com isso criaram-se painéis, que são painéis móveis, que fazem essa embalagem do edifício como um todo, e que permitem uma fachada dinâmica, que ela, no dia a dia ela vai se alterando, que traz essa privacidade, que traz a proteção solar e que de fato tem uma personalidade muito forte, seja na expressão de cor, seja na gentileza urbana, porque também embora residencial, é um edifício que está totalmente aberto. O condomínio já me procurou uma ou duas vezes perguntando se não íamos fazer um muro na esquina. Não há vantagem nenhuma de fazer o muro. O charme dele está isso, essa conexão com a rua que é muito próxima. É isso mesmo. As áreas também, elas são condominiais, elas são também pequenas. Todo o contexto ele está em harmonia, né? Você não deixa de olhar, né? E entra um outro aspecto, que é o aspecto tecnológico, porque talvez um edifício como esse não fosse viável há 15, 20 anos atrás. Hoje, a tecnologia se tornou mais acessível, então você tem sistemas de trilhos, roldanas, você tem materiais, você tem pinturas, você tem toda uma tecnologia de industrialização do processo da construção, que leva também a muita utilização do vidro. Pode dizer, mas por que os edifícios são tão envidraçados? O vidro é uma simplificação do processo construtivo enorme. As lajes planas, as lajes protendidas, o concreto aparente, são simplificações que, em última análise, reduzem até o próprio custo dentro de determinados parâmetros, dentro de determinados segmentos, né? Então, eu diria assim, o ROC é uma expressão muito viva de uma arquitetura atual, sem ser aquela arquitetura acadêmica e amarrada a princípios rigorosos que não permitem qualquer, vamos dizer, contorno ou qualquer, vamos dizer... Bom, o senhor já estava convencido, agora um pouco mais. Eu sei que você também tem você também elegeu um projeto teu que você gosta, não estou dizendo que seja o teu preferido, mas eu sei que você gosta muito do NEO, e ele vai um pouco naquilo que nós estávamos falando, né, dessa conexão do edifício com a rua, com os espaços, com a arborização e tal. Fala para mim um pouco do NEO. Já deu para entender que eu gosto de fazer uma arquitetura expressiva, mas mais do que isso, a gente tem uma preocupação com o entorno, com a vizinhança, com a cidade, com como esse edifício vai impactar a vida das pessoas. Eu gosto de muitos projetos que a gente fez ao longo do tempo, mas talvez uma expressão muito forte da qualidade de um edifício, ela seja descrita pelo NEO Superquadra, que é um empreendimento grande, né, de alguma coisa como 70 mil metros quadrados de área construída, implantado no centro cívico, num terreno grande, com 3 ruas, né, contestada para 3 ruas. Que se conectam, né? E que acabaram se conectando em função do próprio edifício, né? Porque nós temos uma torre que ela é multimodular, escritórios pequenos, mas multimodulares, um edifício corporativo com lajes bem grandes para empresas de grande porte, uma torre residencial, que tem desde estúdios até apartamentos um pouco maiores. Mas nós, de novo, procuramos fazer um edifício que tivesse essa relação com a rua, com a cidade, que não tivesse muro. Mais do que isso, nós tínhamos a Rua da Glória, que era uma quadra de 300 metros de comprimento, e que um belo dia, numa reunião, a gente disse assim, pô, essa aqui é uma super quadra, e a gente
tinha que criar um acesso, tinha que criar uma praça para conectar essa rua com a Heitor Stockler e, por consequência, com a Cândido de Abreu, sabe? E eu vejo que esse espaço, que inclusive tem lá uma área de embarque e desembarque, a Rua da Glória estreitinha, a gente usou espaço do terreno para fazer essa área de embarque e desembarque, uma pracinha no meio dessa super quadra. E a Rua da Glória, ela se transformou, ela vem se transformando, ela se tornou muito mais humana com essa conexão. Essa praça é aberta para todos os lados. Então, eu gosto muito deste tipo de projeto, onde ele não se limita, ele não está olhando para o seu umbigo. O projeto é bom, mas ele é daquelas pessoas que moram ali. Não, ele está inserido num contexto urbanístico. A gente tem outros projetos com essa característica, a gente procura muito fazer projetos com essa pegada. Você também criou algumas alimentação ali embaixo, lazer, uma série de coisas. Eu acho que um dos bons projetos da Cláudia Pereira é o que ela tem ali embaixo dela. Eu nunca falei isso para ela, agora ela vai saber. Adoro aquele projeto dela. Mas eu tenho uma outra coisa que eu quero te falar que me ocorreu agora, que eu achei muito bacana. O arquiteto Orlando Ribeiro falou assim para mim: você viu, Paulo, que aquele hotelzinho que tinha ali na esquina, eu acho o Hotel San Juan, você viu que com o Nel, até ele ficou bonito. Se eu comentar com ele, ele vai lembrar. Interessante, né? Veja como ela se expande, né? E acaba influenciando. Mas, Paulo, você está falando uma coisa que é super importante, porque ali pertinho a gente fez também, há 21 anos atrás, está pronto o World Business. É aquele edifício que muitas pessoas chamam que é uma vela. E aquele edifício, ele acabou tendo aquele formato muito em respeito ao edifício que está do lado dele, né? Que é um edifício do Léo Grossman, uma torre de vidro, né? Elegante. E, por aquela ironia do destino, a gente foi projetar exatamente do lado. E a gente não podia projetar uma torre de vidro do lado da torre de vidro, ia haver uma competição. Então a gente começou a criar um corpo que seria opaco de alguma maneira, mas que não fosse chato, quadrado. O edifício do Léo é bem forte na volumetria dele. E a gente acabou traçando, fazendo aquela linha inclinada, né, que acabou tornando uma característica. É, de novo, uma forma de respeito, não apenas à cidade ao entorno, mas à arquitetura que está do lado. Eu acho que quando a coisa funciona, sabe, é o ganha-ganha. Você tem um projeto bacana, mas você vai valorizar o edifício que está do lado. Eu já recebi muitas mensagens trazendo isso: poxa, como vocês foram felizes de fazer um edifício tão perto do outro, um edifício importante, e as coisas conversarem. Acho que esse eu acho que é o objetivo maior nosso. Não olhar só para o nosso projeto, é olhar bem mais longe, né? Flávio, eu sei que vocês estão com um projeto novo aí, que é o Sky Tour. Me conta um pouquinho o que vocês estão planejando. Pois é, o Sky Tour é uma espécie de um resultado, digamos assim, de um esforço de a gente coletar imagens dos edifícios que a gente projetou, que normalmente eram capturadas do nível do observador da rua, enfim, e que com a tecnologia de drone a gente hoje é capaz de captar, né, no entorno dos edifícios. Nós acabamos desenvolvendo uma parceria muito grande com o Marcelo Araújo, que é um excelente fotógrafo de arquitetura, né, presta serviço para muita gente na cidade. E nós começamos a captar imagens das obras mais relevantes da Baixo Esquiavon, e num determinado momento chegou-se à conclusão de que a gente deveria consolidar esse pacote todo, fazendo uma espécie de um tour mesmo, de mostrar a cidade como um todo, pontuando: aqui tem um edifício A, B, C, D, todos edifícios importantes, talvez os mais importantes que a Baixo Esquiavon projetou. E aí a gente se aproxima de cada um e faz uma espécie de um tour em volta do edifício, e depois você tem acesso a algumas fotografias, né, imagens estáticas desse edifício. A ideia é consolidar isso e fazer com que esse projeto cresça, mas a gente gostaria de lançar isso na data de aniversário da cidade de Curitiba, uma espécie de um presente até para a cidade, porque é uma forma de você ter um ponto de vista de observação sem ter que subir numa torre de telecomunicação, pegar um helicóptero e ver a cidade, ver os entornos dessas obras nossas. E eu acho que é uma iniciativa, de novo, muito aberta. O grande de protagonista, pesquisa. então, é o drone, que faz todo esse
tour. Sim, o drone é a ferramenta que vai lá e capta, e a sensibilidade do fotógrafo, que também busca captar os melhores horários, os melhores ângulos e consolidar com muito trabalho, né? O Marcelo é um perfeccionista nesse sentido. Então nós estamos aí, vamos dizer, consolidando esse trabalho que vai para site nosso, vai para as redes sociais todas. E a gente tem um interesse de divulgar para as escolas e para toda a comunidade, porque são imagens com altíssima definição e você, sabe, numa tela grande, hoje a gente está muito acostumado com a tela do celular, mas se você abre uma imagem dessa numa tela grande, ela tem uma qualidade fantástica, né? É um passeio aí que eu estou convidando, inclusive, a nossa comunidade, né, os alunos das universidades e, enfim, todo o meio da arquitetura e o próprio Paulo a fazer um... Muito obrigado, porque tem uma coisa que é quase que certa, né? O curitibano gosta de cidade, né? Da cidade, né? Ele vê, ele olha, ele opina. Isso é muito bom. E eu acho que essa cultura urbanística que se instalou lá nos anos 70, né, com o projeto urbanístico que nasceu lá atrás com o Plano Agache, né, e que foi evoluindo pelas mãos do Jaime Lerner e PUC, enfim, e que deságua numa cidade que se tornou referência em qualidade de vida no Brasil e no mundo. E, de certa forma, administrada por arquitetos, engenheiros, então tudo isso contribui, né? Sem dúvida. Cuidado. Escuta, agora uma última pergunta, talvez a mais fácil. O que você ainda gostaria de projetar? Puxa, a gente tem muito essa noção da relação com a sociedade, essa coisa toda. E a gente tem desenvolvido alguns estudos que são projetos praticamente de bairros, de pequenos bairros, onde, não necessariamente aqui em Curitiba, em outras cidades, onde você busca fazer uma coisa totalmente harmônica, e eu diria que a gente já está tendo acesso a alguns dos projetos que talvez mais a gente desejasse fazer, que extrapolam a arquitetura e que tem um pé grande no urbanismo, né? Consolidando espaços de lazer, fazendo toda essa articulação da gentileza urbana, né? E com habitação desde interesse social até eu te fazer essa pergunta, sim, uma pegada, muito voltado, assim, uma rede mais assim, habitacional, digamos. Muito, né? Voltado ao segmento econômico e talvez até de interesse social. São projetos, tem gente que pergunta para a gente ou diz que a gente só projeta coisas de altíssimo padrão, o que não é verdade. A gente tem muitos projetos econômicos, super econômicos, Minha Casa Minha Vida. Nosso escritório é composto por um grupo. Nosso escritório, na verdade, é um grande ateliê de arquitetos, né, que são parceiros nossos e que desenvolvem projetos conjuntamente e que têm uma visão também muito importante sobre o nosso papel na sociedade. Então eu acho que esse tipo de projeto de bairro estruturado, voltado ao segmento econômico, assim, mas sem ser aquele despinhadeiro de prédio, fazer uma coisa que tenha lazer, que tenha esporte, que tenha que dialogue todo um pacote. Com todas, né, as edificações, dialogue com exatamente. É isso. Escute, muitíssimo obrigado pela tua presença. Eu gostei muito de falar contigo. Temos muito mais assuntos ainda, né? Estamos sempre à disposição, a gente também está muito aberto para esse diálogo. Acho que se a gente conseguisse fazer transbordar isso e criar, sabe, vários ciclos de conversa, arquitetura, urbanismo é uma área muito rica e afeta muito a vida de todas as pessoas. E eu acho que a gente poderia discutir e melhorar ainda mais a nossa cidade. E assim como te trouxe perguntas aqui, né, fazer com que, de fato, as pessoas perguntem, né, tenham assim, essa curiosidade de saber por que assim, por que não se faz de uma forma. Essa conexão, né, entre o morador e o arquiteto, né? Perfeito. Um grande prazer estar aqui com você, Paulo. Igualmente. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomade Soluções em Madeira, a IG Engenharia Arquitetônica Sustentável, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, ao apoio institucional da Asbeia Paraná, a nossa equipe de produção, ao Felipe da LFD Produções. Lembre de curtir, comentar, compartilhar e vir para os seus amigos, para o pessoal do clube, da academia. Inscrevam-se e nos vemos na próxima semana.